Olá, eu sou o Cláudio Lessa em Orlando, nos Estados Unidos. E nesta quarta-feira de cinzas, bem a calhar, lembro a você que o capitalismo é o sistema mais excludente que o ser humano já criou. Ele exclui o fraco, o preguiçoso, o chorão, o malandro, o folgado, o esperto, o molenga, o puxa-saco e toda essa corja que só pensa em carnaval, Copa do Mundo, no fim da escala 6 por 1, achando que é possível enriquecer ou sobreviver sem trabalhar. O capitalismo só permite a inclusão de um tipo de pessoa: o trabalhador. Por isso, o capitalismo é demonizado pela esquerdalha imunda que só quer saber de encher a cara de cachaça e odeia pegar no pesado. Hoje, 18 de fevereiro de 2026, é o início da quaresma e é o dia do ensino médio, o dia nacional de combate ao alcoolismo e o dia internacional da síndrome de Asperger. Os indicadores financeiros mostram dólar e euro subindo, bolsa de valores e Bitcoin descendo, IPCA e Selic na mesma e baixa do grama do ouro. O jornalista Joaquim Ribeiro informa que a defesa do vigarista Daniel Vorcaro descarta pedir a nulidade do processo junto ao Sindicato do Crime Organizado após a saída do Bubina, o amigo do amigo de meu pai, da relatoria do caso. A estratégia da defesa agora é de o ex-banqueiro entregar todo o esquema. O Joaquim conta também que o Ministério Público pediu ao Tribunal de Contas da União uma investigação sobre as festas atribuídas a Vorcaro realizadas em Trancoso, na Bahia, em um imóvel alugado e posteriormente adquirido por ele. Mensagens de WhatsApp incluídas no processo revelam o contato entre o corretor e a proprietária, que demonstra o desconforto dela com as festas. Segundo os relatos, as festinhas privês, chamadas de Cine Trancoso, eram frequentadas por altas autoridades dos três poderes da República, além de homens e mulheres do mercado financeiro e do meio jurídico. A Receita Federal admitiu o vazamento de dados de integrantes do Sindicato do Crime Organizado que opera nas dependências do antigo STF na Praça dos Três Podres Poderes. O fisco disse ainda que não tolera desvios e apura os acessos indevidos. O Sindicato do Crime Organizado divulgou um comunicado afirmando que o sistema da Receita Federal registrou múltiplos acessos ilícitos antes do vazamento de dados sigilosos dos meliantes togados da Pocilga e dos familiares deles. Segundo a nota, o vazamento de dados é utilizado para produzir o que os meliantes chamam de suspeitas artificiais de difícil dissipação. É a tal história. Como disse João, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é isso mesmo? Enquanto isso, os auditores da Receita criticam a ação do Sindicato do Crime Organizado contra os servidores considerados bodes expiatórios. Segundo a Unafisco, as investigações ainda são preliminares pela própria Receita Federal e, por isso, é preciso respeitar o devido processo legal da presunção de inocência. Só para registro, o Space Liberdade informa que há acadêmicos de Niterói, escola de samba, que recebeu dinheiro para homenagear o maior ladrão da história do Brasil e chefe da quadrilha Petralha, acabou rebaixada no Carnaval do Rio de Janeiro. A Gazeta do Povo informa que o Banco Central decretou hoje a liquidação extrajudicial da sexta instituição financeira ligada às suspeitas de fraude no bando Master. De acordo com o comunicado oficial, o Banco Pleno
deixou o sistema bancário em razão de problemas financeiros e pela infringência às normas que disciplinam a sua atividade e inobservância das determinações do Banco Central do Brasil. A medida também atinge outras empresas que compõem o chamado conglomerado prudencial pleno. Sediada na Avenida Faria Lima, conhecido Centro Financeiro de São Paulo, a instituição financeira tem entre os sócios Augusto Lima, conhecido como Guga Lima. Ex-sócio do dono do Bando Master, Daniel Vorcaro, ele é alvo de investigação da Polícia Federal, que apura a criação de carteiras de crédito fraudulentas. Este é o 6º bloco de sanções aplicadas pelo BC no âmbito do caso Master. As outras incluíram, além do próprio Banco Master, a Master Investimentos, o Let's Bank, a Master Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, a Reag Trust e o Will Bank. Outra das administradoras do Pleno, Renata Leme Borges dos Santos, administrou o Let's Bank junto com Vorcaro e teve os bens dela bloqueados. O Let's Bank é parte do Master. A China está avançando sobre o setor ferroviário do Fazendão com uma empresa para fabricar componentes de trens. No interior de São Paulo, a cidade de Araraquara recebeu em janeiro uma nova empresa chinesa do setor ferroviário, a Canmi. A companhia desenvolve sistemas de portas para trens e metrôs e produz componentes para veículos de energia limpa. E eu novamente chamo a sua atenção aqui para a necessidade de ajuda. Contribua, por favor, com o que você puder, não importa o valor, porque diferente de outras pessoas, eu não tenho retaguarda alguma, eu tenho apoio zero, eu tenho patrocínio zero. Por isso eu sugiro que você estabeleça uma rotina de envio com uma regularidade que você mesmo vai determinar. Semanalmente, a cada 10 dias, a cada quinzena, a cada mês, não importa. Você pode até marcar isso no seu telefone celular para você não se esquecer, ou programar isso no seu Pix. O importante aqui não é o valor. O importante é o aumento dessa base de contribuintes regulares, consistentes, com quem eu possa contar, para que eu possa ter um mínimo de previsibilidade. Isso é o que vai me permitir remontar a minha equipe para melhorar a abrangência dos netjornais que você acompanha, que você prestigia. Novamente, eu agradeço a sua atenção e me desculpo muito por essa chateação sem fim de ficar pedindo ajuda todos os dias. Mas o fato é que a sua colaboração é absolutamente fundamental para eu poder seguir em frente. No Space Liberdade, a doutora Tatiana Sampaio diz que o Fazendão perdeu a patente internacional da polilaminina porque o desgoverno cortou os recursos da UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e que ela, Tatiana, salvou a patente nacional com o dinheiro do próprio bolso, depois do corte orçamentário. Eu acho que eles tinham um diferencial, por isso que eu fui para lá. Você tem a patente? Direitos, então. Nós fizemos um pedido de patente em 2007, quando estava muito longe ainda disso ter um efeito, muito longe de testar em humanos, tudo estava bem no início do projeto. Então nós pedimos a patente ali porque foi o momento em que nós entendemos, nós, grupo de pesquisa ainda dentro da universidade, que aquilo era uma coisa que poderia virar um medicamento. 2007. A patente foi concedida em 25. Demorou 18 anos. Então, nós temos, só que uma patente só dura 20 anos. Então, e além disso, quando... a sua patente é nacional ou internacional? Nacional. Então, nós fizemos a nacional, depois fizemos a internacional, tudo dentro do prazo certinho. E a internacional já foi concedida? Não, porque a UFRJ teve um corte de recursos, né? Os recursos da UFRJ são cortados, em particular foram muito cortados na época de 2015, 2016, e aí não tinha dinheiro para pagar. Então, parou de pagar as patentes internacionais. Então, nós perdemos tudo internacional, ficamos só com a nacional, que eu paguei do meu bolso por um ano para poder não perder. E agora? Agora a UFRJ, acho que, eu não sei exatamente como funciona, mas acho que a UFRJ continua pagando. Mas a internacional? Não, a internacional foi perdida, parou de pagar perto. E vocês vão fazer de novo essa? Não pode. Por quê? Por que não pode? Então eles podem copiar? Podem, à vontade. A UFRJ não tinha dinheiro, parou de pagar. Que prejuízo, hein? Esses custos, esses cortes de, vamos fazer um corte de gastos aqui, tem consequências, né?
Enquanto isso, a Gazeta Brasil informa que o penúltimo dia oficial do Carnaval de Salvador, na segunda-feira, foi marcado por um aumento expressivo na procura por testagens de infecções sexualmente transmissíveis nos circuitos da folia. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde da capital baiana, cerca de 300 pessoas receberam um diagnóstico positivo de sífilis e de HIV, apenas na capital baiana. Por aí, a partir dessas duas notícias, a da doutora Tatiana Sampaio salvando uma patente com o dinheiro do próprio bolso, e essa de Salvador, você consegue ver o retrato nítido de um fazendão sem futuro, que só anda de lado e de marcha ré. Os pesquisadores descobriram uma nova espécie de perereca que habita exclusivamente o cerrado do noroeste de Minas Gerais. O sapinho, batizado de Ololigon paracatu, foi registrado apenas em 2 localidades próximas do município mineiro de Paracatu. Desafiando a gravidade, o Japão estuda construir um elevador espacial de 96 mil quilômetros, feito com nanotubos de carbono para ligar a Terra à órbita do planeta, reduzindo drasticamente o custo de acesso ao espaço. Enterrado sob 2.300 metros de rocha nos Alpes italianos, o maior laboratório subterrâneo da Europa opera em silêncio absoluto para caçar matéria escura e partículas invisíveis que poderão redefinir tudo o que nós sabemos sobre o universo. Inaugurado oficialmente em 1987, o LNGS é considerado o maior laboratório subterrâneo da Europa, dedicado à física de partículas, astrofísica e física nuclear. Um pássaro azul enorme de 60 centímetros que estava supostamente extinto há décadas reapareceu para a surpresa dos biólogos. Durante décadas ele existiu apenas em livros antigos, registros de museus e relatos históricos. Grande, de plumagem azul esverdeada intensa, bico vermelho e incapaz de voar, o tacaré foi oficialmente declarado extinto no fim do século XIX. Agora, para a surpresa de biólogos e ambientalistas, o pássaro reapareceu e hoje já soma cerca de 500 indivíduos vivendo em liberdade na Nova Zelândia. A revista Oeste traz a informação de que Israel está em alerta máximo diante da possibilidade de uma ofensiva militar dos Estados Unidos contra o Irã. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu recebeu a informação de que o país poderia sofrer ataques iranianos mesmo sem o envolvimento direto das forças israelenses. Todas as agências de segurança, serviços de emergência e o Home Front Command entraram em prontidão total. O gabinete de segurança, que inicialmente se reuniria na quinta-feira, amanhã, foi adiado para domingo, dia 22. A ideia do adiamento é evitar que o Irã cometa algum erro de cálculo que possa desencadear um conflito prematuro. A medida, segundo se informa, reflete a preocupação de que qualquer movimento precipitado por parte de Teherã, com vistas a se antecipar a um ataque, possa intensificar as tensões na região. O Vaticano anunciou que não vai participar do Conselho de Paz de Donald Trump. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin. No dia 21 de janeiro, o Vaticano havia confirmado que o Papa Leão XIV havia recebido o convite do governo norte-americano e que a proposta estava sendo avaliada naquele momento. O escândalo criado pelo traficante sexual Jeffrey Epstein fez com que a ex-duquesa Sarah Ferguson fechasse 6 empresas no Reino Unido. Arquivos divulgados recentemente indicam que a ex-mulher do agora ex-príncipe Andrew tinha amizade próxima com o criminoso sexual norte-americano. O histórico teatro San Nazaro de Nápoles, na Itália, foi destruído por um incêndio. As chamas, que teriam começado num prédio vizinho, consumiram a cúpula, a luxuosa área da plateia
e os camarotes dourados do prédio do século XIX, que ficou quase completamente destruído. Os indícios iniciais apontam para um acidente. Robôs humanoides lutaram Kung Fu na China durante uma apresentação de Ano Novo. As máquinas dividiram a performance com seres humanos em um evento que comemorou a chegada do Ano do Cavalo. Neste dia 18 de fevereiro de 1665, após a assinatura de um acordo na Índia, os ingleses tomavam formalmente posse da ilha de Bombaim, marcando o fim do domínio português sobre aquela região. Em 1821, Dom João VI expedia um decreto convocando os procuradores das cidades, tanto do Reino do Brasil como das ilhas dos Açores, Madeira e Cabo Verde, para tratar de leis constitucionais, sendo esta a primeira convocação oficial de uma representação política no território brasileiro. Em 1885, a primeira edição do livro As Aventuras de Huckleberry Finn, do escritor norte-americano Mark Twain, era publicada. Em 1930, ao estudar fotografias tiradas em janeiro, o astrônomo norte-americano Clyde Tombaugh descobria o planeta Plutão. Em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, o navio brasileiro Olinda era torpedeado ao largo da costa leste dos Estados Unidos pelo submarino alemão U-432. Em 1952, Grécia e Turquia aderiam à Organização do Tratado do Atlântico Norte. Em 1965, Gâmbia se tornava independente do Reino Unido. E em 2021, Perseverance, um astromóvel marciano projetado para explorar a cratera G0 em Marte, como parte da missão Marte 2020 da NASA, pousava com sucesso no planeta vermelho. Esta edição está terminando e eu aproveito para agradecer mais uma vez a você dessa grande família que tem me prestigiado ao longo desses 5 anos, além de convidar você a se inscrever no YouTube e a acompanhar o Jornal dos Jornais, transmitido ao vivo todas as manhãs, além do CL News e do segmento de orações publicados no começo da noite. Além do YouTube, você pode ter acesso a tudo pelo meu website, que é ainda mais seguro. O link é esse, clnewsoficial.com. Acesse e guarde nos favoritos do seu navegador. E aqui vai um forte abraço para o Manuel Cabral da Mota, para o Magno Silvério de Oliveira, Cirlei Schmidt-Schroppel, Júlio Kenner Benfica, Wilson Roberto Bragueto, Vivaldo da Conceição Azevedo, Maria Junkes Luschik, Neide Ribeiro da Fonseca, Gevair de Paula Oliveira, Menotti Zanella Napolitano e para o Luiz César Freire. E mais uma coisinha. Eu acho que eu já falei isso aqui antes, mas é sempre bom repetir um estudo científico sobre o tempo que demora para as espécies abrirem os olhos depois do nascimento. No caso das vacas, elas abrem os olhos imediatamente. As ovelhas, depois de 2 horas. Os gatos, depois de 6 dias. Os cachorros, depois de 10 dias. Os seres humanos, depois do casamento. E os petralhas e esquerdopatas em geral, nem por milagre e nem com reza brava. Até a próxima.